Olá, estamos aqui de novo para mais uma videomeditação. Continuando o nosso estudo no livro de Lucas, capítulo 6. Hoje, no versículo 21, parte B, continuando com as bem-aventuranças. Então, sempre irá começar com a palavra bem-aventurados, como foi nos dias anteriores. Só revise comigo rapidamente. Lucas capítulo 6, versículo 20b. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas 6, 21a. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. E o de hoje, acompanhe comigo. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Aqui é simples de lembrar, você memoriza essas duas situações emocionais, o choro e o riso. Bem-aventurados vocês que hoje choram, pois haverão de rir. Lucas 6, 21b, vamos repetir. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Vamos entender um pouco agora o que essa passagem quer nos dizer. Quem são os vocês do verso? Esses vocês referem-se àqueles que, estando em Cristo, estando em Deus, incomodam-se com a presença do pecado, com a situação pecaminosa do mundo e espiritualmente choram. E por que você acha que eles estão chorando? Justamente pelo fato que nós acabamos de abordar. Por um incômodo, meio que um incômodo real e eminente com a presença do pecado, não só em sua própria vida, como no meio que o cerca. Aqueles que choram estão chorando pelo motivo de não se conformarem mais com a vida pecaminosa ou com o ambiente, uma situação onde envolvam situações que desagradam a Deus. E a pergunta é, mas e vocês? Vocês têm chorado? Você tem se incomodado? Você tem se sentido desconfortável na presença do pecado? Ou ao menos na simples suposição de que esse pecado possa vir a ser cometido por você ou por outrem? A situação pecaminosa do mundo te incomoda ao ponto de você trazer sobre si profunda tristeza, incomodar-se com isso, chorar em espírito? Ou você consegue conviver sem problema nenhum com uma vida de pecado ou em situações que envolvem coisas que desagradam a Deus? Bom, se você vive sem se incomodar, esse não é um bom sinal. Isso mostra que falta em você essa qualidade de contrição. Mostra que você não chora espiritualmente por coisas que desagradam a Deus. Para embasar tudo o que nós estamos falando, como de costume, nós iremos acompanhar algumas passagens bíblicas que vão falar a respeito do tema de hoje. Acompanhem comigo em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Tem uma outra passagem na Bíblia, que eu só vou citar aqui como um complemento, que é em 2 Coríntios capítulo 4, que vai dizer que esses nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que é maior do que qualquer um sofrimento. Então essas dificuldades que nós passamos, até mesmo esse sentimento de contrição, do incômodo pelo pecado no mundo, ele haverá de passar, pois nós seremos satisfeitos com o reino de Deus. Mas que enquanto estivermos aqui e estivermos fiéis em Cristo, essa condição de contrição deve fazer parte do nosso caráter, de modo que nós não venhamos a nos conformar com a presente situação deste mundo, que é um mundo que tende a desobedecer a Deus, muitas vezes rejeitá-lo
e praticarem inúmeras coisas que vão de contra a palavra dele. Então, em Romanos 8,18 diz que nem se compara a esses sofrimentos que a gente passa aqui, nem se compara aquilo que haveremos de receber em Deus. Em Filipenses 3,10 diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então, nós, quanto cristãos, nós devemos participar da condição de Cristo, que foi uma condição de sofredor, para que participemos com ele também na sua glória, na sua ressurreição. Nós sabemos que se entregarmos nossa vida a Deus, assim como nos assemelharemos a ele em sua morte, também na sua glória e na sua ressurreição. Então é isso que esse versículo está dizendo. Em 2 Timóteo 2,3 diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele quer nos ensinar que nós devemos suportar os sofrimentos assim como ele suportou, pois somos servos de Cristo e nós todos haveremos de receber a recompensa no seu devido tempo. Aqueles que choram serão consolados quando chegar a hora. Até lá nós temos que resistir. 2 Timóteo 4,5 está escrito: vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumprindo plenamente seu ministério. Então, a gente vê que suportar esses sofrimentos, que também define bem a palavra perseverança, né, que é passar por situações severas, é algo que todo cristão deve ter. Todos aqueles que buscam a Deus devem ter essa perseverança, que é suportando os sofrimentos, nós alcançaremos as bênçãos, as recompensas, nós atingiremos o alvo, que é agradar a Deus, até enfim estarmos com Ele para sempre. Então, chorar por causa dessa situação espiritual em que vivemos pode a priori não parecer algo muito bom, mas o que importa é o que virá a posteriori. Faz parte da trajetória cristã esses sofrimentos que, segundo a palavra de Deus, são leves e momentâneos e que revelarão para nós uma glória eterna e duradoura, algo que realmente vem do Senhor e que não poderá nos ser arrancado. Vamos revisar a passagem de hoje. Lembra, Lucas 21b. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Lucas 21b. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Mais uma vez. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Agora iremos tirar uma lição sobre o que nós aprendemos até aqui. Nós podemos chorar por diversas vezes, mas geralmente nós choramos quando o nosso estado emocional está alterado ou abalado. Esse é o choro físico, humanamente falando. O choro a que se refere o versículo de hoje, ele está relacionado à inquietação que nós devemos sentir na presença do pecado, como já foi aqui dito. Em Salmo 51, se você quiser acompanhar depois, se você tiver uma Bíblia em casa, você pode pesquisar na internet. O salmista, rei Davi, escreveu sobre a sua contrição após ele ter pecado. Houve uma situação bíblica onde Davi possuiu uma mulher que era casada, teve com ela um filho e ele foi cúmplice da morte do marido dessa mulher. Depois ele foi repreendido e ele se arrependeu daquilo que ele fez. Obviamente que isso não passou impune, teve grandes consequências. Mas Davi, em sua contrição, arrependeu-se do pecado cometido, assim que ele veio a tomar conta, a se dar conta do fato daquilo que ele tinha feito, quando o profeta Natan o chamou a atenção. Assim, o cristão ele precisa ter sempre esse coração contrito, mas constantemente
apresentando os seus sentimentos a Deus como primeira reação às tentações. Não se deixar levar para depois vir se arrepender. Foi o caso de Davi. Ele se deixou levar pela situação depois que já tinha cometido o pecado, ele ficou cego ali naquela prática daquele pecado, precisou alguém da parte de Deus vir repreendê-lo e ele, claro, reconheceu o seu pecado, o seu erro. Mas mais agradável ainda aos olhos de Deus é que antes de você cometer qualquer pecado, você apresentar aquele seu sentimento a Deus. Porque antes da gente cometer, a gente sempre está ali pensando e sentindo. Então, o que devemos fazer é buscar ajuda. Não deixar para buscar ajuda só depois que já se envolveu na prática de algum pecado, mas buscar ajuda antes. Chorar o mal antes. Ele pode nos salvar de grandes erros. Agora nós choramos e nos sentimos mal com a presença do pecado. Mas em pouco tempo, em breve, será a volta de Cristo e Ele enxugará todas as nossas lágrimas e nos dará um motivo de riso, que é estarmos com Ele para sempre. Sendo assim, vale a pena essa nossa contrição, esse nosso choro espiritual. Agora temos que decidir naquilo que nós aprendemos em cima dessa passagem. Nós temos que tomar decisões práticas em nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que é apenas ouvinte da palavra e não põe em prática engana-se a si mesmo. Portanto, uma vez que você ouviu, agora você tem que tomar decisões para pôr em prática, para que você não esteja enganando-se. Você pode decidir ter um coração contrito e apresentar diariamente a Deus as suas falhas em oração. Ou você pode decidir confessar os seus pecados a alguém e orar para que seus pecados sejam perdoados, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a sempre nós estarmos confessando as nossas falhas a algum irmão espiritual, quem sabe ao seu líder religioso, a alguém que exerça liderança de forma espiritual na sua vida, ou algum irmão espiritual também, para que assim essa sua confissão seja aceita por Deus e que vocês possam orar pedindo dele o perdão como ele nos orienta. Então, você pode tomar duas decisões: apresentar diariamente seus pecados a Deus como uma forma de contrição e confessar os seus pecados. A palavra de Deus sempre nos orienta à confissão dos pecados e é assim que nós nos limpamos. Algumas pessoas dizem assim: não, ninguém precisa saber, só entre eu e Deus. Contudo, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. Então, entendendo que a palavra de Deus diz isso, assim nós devemos agir. Você que tem aquela pessoa de confiança, alguém que é filho de Deus, filha de Deus, você pode procurar para estar confessando os seus pecados, certo? Que essa seja uma decisão real na sua vida e eminente. Você perceberá que sairá um peso de suas costas e que você se sentirá mais leve para continuar buscando a Deus e crescendo com Ele em comunhão. Agora, nós devemos partilhar com Deus aquilo que nós aprendemos e pedir dele ajuda para que nós possamos cumprir as nossas decisões. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo bíblico. Obrigado por nós termos essa ferramenta, Pai, virtual, para nós estarmos estudando um pouco da Tua Palavra. Nós só temos a Te agradecer, Pai, por esse momento, que a gente possa, ao ouvir essa Tua Palavra, pôr em prática, crescer, Pai, com o coração sempre contrito, incomodado diante do pecado, que a gente venha sempre estar fazendo confissões, nos limpando, Pai, que o Senhor possa nos perdoar sempre, porque Tu é muito misericordioso, Pai, Tu é muito bom para conosco. Então, nós Te pedimos, Pai, força para que a gente consiga cumprir as nossas decisões
Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades e nas nossas fraquezas. Dá-nos sempre desse coração contrito que agrada a Ti, até enfim nós rirmos contigo no Teu reino. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.